Tem aqueles dias em que parece que você acorda cansado? É difícil levantar, mesmo que tenha um horário para chegar ao trabalho, e você tem dificuldade em fazer as tarefas mais simples. Parece que seu cérebro simplesmente não consegue processar nenhuma informação. Se isso já aconteceu com você, comente abaixo. A verdade é que todo mundo passa por isso de vez em quando. Às vezes, você está em uma semana mais difícil ou dormiu mal na noite anterior. Agora, se essa sensação de esgotamento acontece todos os dias, pode ser um problema mais grave do que você imagina. Pode ser a síndrome de burnout. Hoje, você vai descobrir como o burnout afeta a nossa saúde, como diferenciá-lo do cansaço comum, como saber se você está com burnout e no final, vou te dar 4 dicas para evitá-lo. Em 1970, um psicanalista chamado Herbert Freudenberger dividia seu tempo entre seu consultório particular e uma clínica em Nova York. Depois de cerca de 1 ano nessa jornada dupla, trabalhando mais de 10 horas por dia, ele finalmente decidiu tirar férias e viajar. No entanto, no primeiro dia de férias, Freudenberger e sua família desistiram da viagem. Ele simplesmente não conseguia sair da cama. Naquele dia, ele teve um burnout. Traduzindo literalmente do inglês, burnout significa completamente queimado. Mas em 1970, burnout já era uma gíria usada quando alguém estava exausto, esgotado ou sem forças devido à sobrecarga de trabalho. Conversando com outros funcionários da clínica onde trabalhava, Freudenberger percebeu que a maioria deles também se sentia assim, principalmente os mais dedicados e que trabalhavam intensamente. A partir dessas primeiras observações de Freudenberger, surgiram centenas de estudos sobre a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Apesar de ter sido descrita primeiro entre profissionais da saúde, ela não é exclusiva deles. Qualquer pessoa em qualquer profissão pode chegar a esse ponto. No Brasil, 30% dos trabalhadores sofrem algum grau de burnout e você pode estar entre eles. Ocupamos o 2º lugar no ranking mundial de trabalhadores esgotados, perdendo apenas para o Japão, onde 70% dos trabalhadores sofrem com esse problema. O burnout pode ocorrer em situações que não estão relacionadas ao trabalho, como cuidar de filhos ou de familiares doentes, o que pode levar a uma sobrecarga emocional. Se o seu trabalho é estudar, a maioria das informações também será útil para você. O grande problema com o burnout é que ele pode se manifestar de várias maneiras, inclusive como uma forma de depressão. Diferentemente do cansaço comum, tirar férias não é suficiente para resolvê-lo. Isso ocorre porque, embora esteja relacionado ao excesso de trabalho, o principal fator por trás do burnout é o estresse. Como expliquei em um vídeo anterior, nosso corpo possui mecanismos para lidar com situações estressantes. O hipotálamo, que é a torre de comando do corpo, é ativado em qualquer uma das situações estressantes. O hipotálamo controla as atividades involuntárias do corpo, como respiração e batimentos cardíacos. Ao primeiro sinal de estresse, o hipotálamo libera hormônios do estresse, como o cortisol, que tem 2 consequências principais. Em primeiro lugar, os batimentos cardíacos e a respiração aceleram, aumentando a quantidade de oxigênio que chega ao cérebro e deixando você mais alerta. Em segundo lugar, o cortisol inibe outras atividades do corpo que não são tão importantes naquele momento, como a produção de saliva, digestão e funcionamento do intestino. No entanto, se a causa do estresse é cumprir um prazo de trabalho ou faculdade, essa reação do corpo pode ser exagerada. Não é como um leão vindo em sua direção. O cortisol pode ajudá-lo a ficar mais alerta e focado no que está fazendo, como se sua vida dependesse disso. Em troca do seu trabalho, seu corpo também passa por estresse. Imagine deixar diversas atividades do seu organismo em segundo plano por 8 horas por dia, de segunda a sexta. Após certo tempo sem funcionar devidamente, o corpo pode apresentar problemas como distúrbios do sono, dores de cabeça ou no corpo, constipação, gastrite nervosa e outras condições similares. Com o passar do tempo, esse estresse crônico afeta regiões específicas do cérebro, o que pode levar à diminuição da concentração, do aprendizado e da memória. O mais difícil de lidar é que isso pode afetar seu desempenho no trabalho. É um ciclo vicioso que pode gerar 3 sinais aos quais você precisa ficar atento.
Antes de explicá-los, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está trabalhando demais. O primeiro sinal da síndrome de burnout é a exaustão emocional. Isso pode dificultar tarefas simples que antes eram realizadas sem problemas, resultando em erros bobos ou esquecimentos. Você pode acabar procrastinando, sentindo que é incapaz de fazer qualquer tarefa, por menor que seja. Então, para evitar a frustração de não conseguir terminar as tarefas, você acaba deixando tudo para depois. Com o passar do tempo, o trabalho acumulado pode gerar uma sensação de que você perdeu o controle. Você pode se afastar dos colegas e se sentir dominado por um desânimo geral. Pode se sentir culpado, incompetente e incapaz. O maior perigo dessa fase do burnout é que ela pode se manifestar como depressão ou levar a hábitos perigosos, como o uso de drogas ou excesso de bebida. Então preste atenção a esse desânimo, pois ele pode afetar sua vida pessoal também. Outro sinal do burnout é a insatisfação profissional, que pode surgir por vários motivos, dependendo do caso. Talvez você não veja o retorno ou o reconhecimento pelo esforço que coloca no trabalho. Talvez você perca o interesse ou a motivação pelo que faz e comece a se perguntar: o que estou fazendo aqui? Pode dar vontade de jogar tudo para o alto e ir para casa. O último sinal que indica a síndrome de burnout é a despersonalização, que se manifesta pela falta de empatia ou descaso em relação às outras pessoas e ao trabalho. Isso pode levar a uma diminuição da preocupação com os colegas de trabalho, clientes ou pacientes, bem como a um aumento da irritabilidade, crítica ou impaciência. Caso você tenha explodido com alguém sem justificativa, é importante refletir sobre o motivo desse comportamento. Os 3 sinais de burnout não seguem uma ordem específica e é possível apresentar apenas um ou 2 deles. Por isso, a síndrome pode variar em intensidade. Para evitar cair nessa armadilha, é importante entender as causas do estresse crônico no trabalho ou estudo, ou seja, as situações que podem colocá-lo em risco de desenvolver burnout. Ao contrário do que se possa pensar, os fatores de risco para o burnout não dependem exclusivamente da pessoa, mas sim do ambiente em que ela trabalha. Por essa razão, nem todas as pessoas que trabalham muito desenvolvem a síndrome. Se você se identificou com algum sintoma de estresse crônico ou com um dos 3 sinais de burnout mencionados, tente responder as seguintes perguntas. Você trabalha em um ambiente escuro, barulhento, muito cheio ou em outras condições precárias? Sua carga de trabalho é muito alta? Você passa por situações ofensivas ou desagradáveis? Você sente que não tem controle sobre as demandas do seu trabalho ou não entende bem o que as pessoas esperam de você? Você sente que o esforço exigido é maior do que os benefícios? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, isso significa que seu ambiente de trabalho pode estar colocando você em risco de desenvolver burnout. No entanto, você não está sozinho nessa situação e a responsabilidade não é exclusivamente sua. Segundo uma pesquisa com 1.600 funcionários de mais de 300 empresas brasileiras, o nível de bem-estar no trabalho é de cerca de 49%. Por essa razão, a OMS incluiu a síndrome de burnout na Classificação Internacional de Doenças, a partir de 2022. Isso é importante porque incentiva as empresas a implementar medidas para mudar a cultura do estresse corporativo. Embora isso não mude muito na prática em relação ao diagnóstico e tratamento do burnout, é uma medida relevante para promover a saúde mental no ambiente de trabalho. Algumas organizações, por exemplo, implementaram uma abordagem de escuta ativa na qual os funcionários podem discutir aspectos do ambiente de trabalho sem medo de julgamento. No entanto, existem algumas características pessoais que também podem contribuir para o burnout, mesmo que de forma menos significativa. Essas características estão relacionadas à maneira como cada indivíduo lida com suas próprias expectativas e estresse no trabalho, que são, basicamente, as únicas coisas que você pode controlar nessa situação. Levando isso em consideração, gostaria de compartilhar algumas dicas para ajudá-lo a se proteger contra o burnout. Deixe um comentário abaixo se houver algum outro tópico relacionado ao estresse que você gostaria que nós abordasse. Dicas para evitar o burnout: cuide do seu corpo com uma dieta balanceada e alguma forma de atividade física. Não é necessário ir à academia, pode ser dança ou um esporte que mantenha você em movimento.
Estabeleça limites para sua rotina de trabalho. Não fique além do horário ou responda seu chefe nos fins de semana. Não permita que o trabalho domine sua vida. Encontre um equilíbrio com outras atividades que geram bem-estar, como passear, conversar com amigos, assistir Netflix, ler um bom livro ou simplesmente relaxar sem fazer nada. Procure ajuda profissional se não conseguir lidar com o estresse sozinho. Quanto antes você fizer isso, maiores serão as suas chances de realmente resolver o problema. O burnout é um tema complexo que muitas vezes está além de nosso controle, e é muito importante buscar ajuda profissional para não entrar em colapso. No entanto, há uma coisa que ainda está fora de nosso controle e para a qual ainda não há solução: o envelhecimento. Será que a ciência já descobriu como reverter esse processo? Assista nosso vídeo sobre isso. Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo.